E hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o medo. Quem está sentindo o medo aí, levanta a mão. Não vou falar para ninguém, mas algumas pessoas já me chamaram assim no cantinho, eu vou falar assim, ó, não me chame para ir lá na frente. Qual o tipo de sentimento que tem por trás dessa fala? Provavelmente um certo medo e receio de vir aqui na frente, né? Eu acho que todos vocês já sentiram graus de medos diferentes, não é verdade? Em situações diferentes. O nosso irmão aqui querido falou, né, que o medo realmente existe o lado positivo e o lado negativo. Se você vê um leão ali na esquina, o que você faz? Você fica lá, bichinho, vai ali, né? Você corre, você se esconde porque você tem medo dele. Então é bem nesse sentido que ele colocou, existe um lado positivo. O medo foi colocado por Deus também em nossos corações, porque é uma preservação nossa, né? É um cuidado especial, é uma fuga do perigo. O medo existe para dar sinais para a gente se proteger, buscar um refúgio diante de alguma situação de dificuldade. Começou a pegar fogo aqui na igreja, vou continuar orando? Não, eu saio correndo. Não é verdade? Porque eu preciso me proteger, o fogo vai me prejudicar, vai me queimar. Né? Então, essa noção do perigo é muito importante, e é através do medo que a gente sente. A gente percebe, por exemplo, pessoas que têm grau de hiperatividade muito elevado, elas não têm muito essa noção de perigo, né, os hiperativos. Você percebe que aquelas crianças que são hiperativas, elas vão em lugares muito altos, e é extremamente perigoso. Uma criança, digamos, que não tem o quadro de hiperatividade, ela até fica ali receosa, mas a criança que tem esse diagnóstico, ela não tem essa noção das consequências, do perigo. Porque existe uma disfunção mesmo orgânica no cérebro da criança que ela não tem essa percepção, né? Então, assim, ela não tem o medo e ela coloca a vida dela em risco, e isso é muito perigoso. Então, quando Deus faz perfeito, não é verdade? Ele coloca com todos os detalhes. Só que existe realmente esse lado positivo, mas quando o medo é exacerbado, exagerado, ele pode prejudicar o ser humano, sim. Nós não podemos confundir medo com ansiedade, né? A gente percebe que lá, por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, quando Adão foi chamado ali por Deus, onde que ele estava? Escondido. Provavelmente ele estava com medo, né? Foi a primeira sensação de medo que o ser humano teve, se escondeu de Deus, porque existiu o pecado. Era um perigo, né? Ele se mostrar diante de Deus, porque ele sabia que ele estava errado, né? Então, assim, isso foi colocado ali a partir do momento que nós, enquanto seres humanos, entramos no pecado. É um medo, uma preservação, um cuidado. Provavelmente antes não existia o medo, porque existia a proteção divina e nós não iríamos sofrer nenhuma consequência. Mas Deus permitiu isso, e nós, quando estamos atendendo as pessoas, e a pessoa começa a falar, relatar, você tem que fazer essa leitura entre medo e ansiedade. O que é o medo e o que é a ansiedade. A gente vai ver claramente o que é a ansiedade depois, né? Mas nós precisamos identificar se a pessoa está tendo medo ou se ela está tendo uma ansiedade. É diferente. A ansiedade é provocada pelo medo. Mas o medo é um medo racional. Existe um fato, existe um motivo aparente, né? Eu tenho medo de cair da escada. É um medo racional, é um medo que tem uma justificativa, né? Uma escada muito grande, ele vai subir uma altura, ele tem medo daquela escada, tudo bem, né? A pessoa chega ali e conta isso para você. É uma coisa normal? É normal falar eu tenho medo de escada muito alta? Sim, é normal. Então, medo de altura, medo de facas, mexer com facas, né? Eu posso me cortar, ou outros medos que são reais, que realmente são situações que vai me prejudicar, vai me trazer consequências negativas. Então, normal, você vai conversar com o seu aconselhado ali como se fosse uma coisa normal. Só que quando o medo ele é exagerado, ele pode se tornar uma fobia. Fobia é um medo em exagero, né? Já ouviram falar da palavra fobia, né? Por exemplo, eu estou dentro do elevador, eu morro de medo de ficar dentro do elevador. É um medo racional?
vocês têm medo de elevador? Todos ficaram quietos. É normal eu ter muito medo de subir o elevador, então eu chego no prédio, subo a escada de 8 andares? É normal? Não é normal. É o medo fóbico. É uma fantasia. A pessoa já está criando, né, uma fantasia em cima de um perigo, né? Lógico, já aconteceu casos de ter problemas em elevador, de ficar trancado, enfim, mas a probabilidade é muito pouca. Mas na mente da pessoa é tão grave a situação que ela não consegue ficar, ou ficar fechada numa sala, ou ficar com janelas fechadas, né? A pessoa não consegue. Então seria um medo doentio. Essa pessoa está com um problema exagerado de medo. Vocês já viram alguma pessoa assim, ter um medo exagerado? Já? Que tipo de medo? De elevador? E outros tipos de medos assim que falam, mas como que ela tem medo disso? Hã? Andar de avião. Medo de barata. A fobia de barata. Não é um medo racional, né? Porque a barata não vai fazer nada para a pessoa se for analisar, né? Muito pelo contrário, ela vai fugir. Medo de uma situação financeira, de doença. Medo de doença. Sim, medo de doença pode ser um exemplo também que a gente pode usar aqui. A pessoa, por exemplo, ela pode ter medo de todos. Ninguém gostaria de ficar doente, ninguém quer ficar doente. A doença é uma coisa negativa, a gente não gostaria de ficar, sabe que corre um risco. Mas ter muito medo de ficar doente, né? Tem pessoas que têm muito medo, tomam remédios, né? Antes de ficar doente, não está sentindo dores, não está sentindo quase que nada, já vai na farmácia e compra muitos remédios, né? Então, esse é um medo doentio. Então, assim, vocês, enquanto conselheiros, enquanto pastores, vão começando a identificar nas falas das pessoas que elas chegam, ela tem um medo normal, e muitas vezes tem um medo exagerado. O que acontece dentro dela que ela tem esse medo? Se não é um medo normal, o que pode estar acontecendo com ela? Eu acho assim, pastor, o medo, por exemplo, citar algum exemplo, né? Por exemplo, o cara que está errado, ele, por exemplo, causou um problema, por exemplo, tem medo da polícia, né? Esse é o medo racional, normal. Por exemplo, o pastor falou aqui, o pastor Osório falou assim, fez uma coisa errada, vê um carro de polícia e sai correndo. Normal. Mas uma criança, por exemplo, a mesma situação que o pai fala assim, olha o policial, põe o cinto que senão o policial vai prender. Olha lá o policial. A criança nunca foi presa, nunca roubou, nunca fez nada. Quando ela vê o policial, ela sai correndo. Então assim, cuidado, eu vou levar você no médico, né? Vou dar o Pix, o médico vai dar o Pix, que fala o Pix é a injeção e tal. Quando ele vê o médico, ele sai correndo. É um medo irracional, é um medo que foi criado também, né? Então nós podemos criar medos em nossas crianças, nossos filhos. Então, só uma dica, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas ameaças. Então, quando a gente está atendendo essa pessoa que tem essas características ali, a gente primeiro precisa descartar a possibilidade de ser uma ansiedade. É um medo? É um medo. Que tipo de medo é? É um medo racional, normal, tal? Nós vamos analisar a situação, vamos ver o que está acontecendo com ela, que ela surgiu que nem... Mas é um medo irracional, um medo que não tem justificativa, um medo até meio fóbico, alguma coisa. Vamos lembrar do que nós estudamos um pouquinho. Você vai trabalhar com a pessoa dentro da palavra de Deus para desenvolver o quê? A questão da segurança dela. Se ela tem medo, ela sente o quê? Muito insegura. Vir aqui na frente falar o conteúdo sem ter estudado, o que gera na pessoa? Muita insegurança. O medo vem por quê? Porque é meio perigoso. O que eu vou fazer? Eu vou expor a minha pessoa diante de tantas pessoas aqui que vão me analisar, né? E eu não vou colocar nenhum conteúdo pertinente, nada que seja adequado para a situação, e as pessoas vão ficar pensando o que de mim. Essa é a minha preocupação quando tenho medo de vir aqui na frente. O que as pessoas vão pensar de mim. Não é assim mais ou menos que funciona? Entendeu? O medo social é nessa leitura de pensamento. A gente não pensa que é assim, mas é assim que funciona. Então a gente quer fugir da situação para não se expor. Não expor a nossa imagem, não expor a nossa pessoa diante de quem estiver assistindo ali. Na verdade, se a pessoa tem o medo, a gente precisa ver o que está provocando esse medo.
Por que ela é tão insegura frente a isso? Uma pessoa que não estudou vir aqui na frente ter medo é normal? É natural, né? Eu quero fugir de uma situação desagradável, que eu sei que vai ser uma situação desagradável. Mas uma pessoa que pegou a apostila ontem, que nem eu falei, estudou, hoje de manhã estudou, foi na internet, pesquisou, a tarde inteira pesquisou, tal. É normal ter medo de vir aqui na frente? Não é normal. Né? Emocionalmente falando, a pessoa deveria se sentir capacitada, né? Eu já sei o conteúdo, não tem problema vir aqui na frente, eu vou falar, se for sorteada, ou se me chamarem ali, ou eu posso até ser voluntária. Por quê? Eu tenho capacidade, tenho potencial, tenho todo o conhecimento aqui na minha cabeça que eu estudei, então é só chegar e falar. Falar eu sei falar, então por que eu vou ter medo? Então esse medo remete a questões emocionais da pessoa, tá? Esse medo, ter uma certa agitação é normal, porque às vezes a pessoa não está acostumada a falar em público, né? Isso acontece. Mas, se a pessoa já falou uma vez, e todas as vezes que vai falar em público, ela soa frio, ela fica nervosa, ela fica agitada, ela fica com dor de barriga, corre no banheiro, né? Dá um estresse, dá dor de cabeça, fica, né, preocupada, isso não é normal. Ela está se sentindo muito insegura para se expor publicamente. E de onde vem essa insegurança dela? De onde será que vem essa insegurança? Esse medo que remete à insegurança? Então, aí o conselheiro entra, aí vai a fundo. Vocês perceberam? Então surge aquele fato, mas eu tenho medo, eu tenho tanto medo de falar em público. Às vezes é um problema que chega para vocês, né? Aí vamos analisar o que está acontecendo com essa pessoa. Será que ela é tão insegura porque ela tem uma autoestima baixa, porque ela não confia nela? Ou porque ela passou por alguma situação lá na frente que ela se sentiu tão constrangida, né? Fizeram bullying com ela na escola no passado. Então, N situações podem ter provocado essa distorção e ela ficou uma pessoa muito medrosa. Deu para entender mais ou menos? Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu já presenciei medo em crianças que adquiriram medo durante a gestação. Tipo, eu dou acrobacias em casa e aí a criança não conseguia fazer uma acrobacia de baixar a cabeça. Aí eu perguntei para a mãe e ela disse que ela caiu quando ela estava gestando digamos, de ponta cabeça, de frente. E a criança ficou com alguns medos. Certo. A Marta está colocando assim que ela teve um caso de uma criança que ela atendeu que tinha um certo medo referente a uma atividade física que ela estava fazendo. E a mãe, durante a gestação, passou um medo, um susto quando ela caiu e provocou aquele mesma atividade. A gente sabe que durante a gestação é passado, né, na circulação sanguínea, é óbvio, né, porque existe a placenta, né, as mamães ali sabem muito bem, né, e as que já são mães, toda a circulação sanguínea irriga o feto, o bebê, não é verdade? E na circulação sanguínea o que acontece? Acontecem mudanças hormonais de acordo com os sentimentos da mãe. Quando a mãe tem medo, quando a mãe tem raiva, quando a mãe tem N tipo de emoções, ira, raiva, ódio, amor, alegria, o metabolismo da mãe funciona de uma maneira, o cérebro funciona de uma maneira. E esses hormônios que são passados para a criança passam uma mensagem de tranquilidade quando tudo está estável, tudo está equilibrado. E quando ela sofre uma certa agressão ali, digamos ali, um trauma, muda toda a química do corpo da mãe. E óbvio que essa mensagem vai ficar registrada na criança também, né? Por isso que a gente fala assim, nossa, aquela gravidez foi tão estressante para a mãe e parece que a criança agora é agitada, ou a criança tem isso e tal. Sim, com certeza. A gravidez interfere muito na formação da criança, tá? Então, às vezes, cuidar, só entrando nessa parte da gravidez, cuidar só do lado físico, aí vou me alimentar bem, né? Vou fazer todos os exames médicos, né? Não é suficiente para a criança ser, né, saudável, não ter traumas. Também tem o lado emocional da mãe, né? Mães que foram espancadas, mães que sofreram agressões físicas, as crianças normalmente nascem com algumas dificuldades, né? Tá. Amém? A melhor maneira de trabalhar o medo é conduzir o discípulo a experimentar o amor de Deus. A Bíblia fala claramente sobre o amor.
E o amor, a gente sabe que é a base, é o fundamento da restauração e da cura de muitas áreas da nossa vida. 1 João nos fala: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando você sente medo, você está imaginando um perigo, não é verdade? Você está correndo um risco, seja qual for a situação de risco, né? Racional ou irracional, ou existe só na sua mente ou é real, mas nas suas emoções elas existem, tá? Então, você está correndo risco ou de vida ou de segurança. A palavra de Deus nos fala, quando nós estamos encharcados, repletos do amor de Deus e aconchegados pelo amor dele, e quando nós verdadeiramente temos um encontro com o amor de Deus, existe a cura. Tá? Agora, vocês me perguntam, tá, mas então se o cristão ele se converteu, ele não poderia ter medo. Não é verdade? E existem cristãos, que você percebe, que têm medo. E existem cristãos que não têm medo. Não é verdade? Só que o que a gente tem que analisar? Cada um tem uma história de vida diferente. E muitas vezes o amor de Deus alcançou o espírito da pessoa. E houve salvação, houve libertação, houve reconhecimento de Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas a alma da pessoa ainda não foi alcançada. Ou a alma da pessoa ainda não foi curada pelo amor de Deus. Então precisa haver uma restauração e uma cura da alma, das emoções da pessoa. Ela é convertida? É. Ela tem certeza de salvação? Tem. Ela tem compromisso com Deus? Tem. Ela ora, ela lê a Bíblia? Lê, mas ainda sente esse medo. Então ela precisa de tratamento. Se o medo for muito acentuado, muitas vezes ela precisa buscar ajuda de um profissional. Lembra que nós já falamos? Se o conselheiro acompanha a pessoa, está com a pessoa sempre, lê textos sobre o amor, fala sobre a bondade, a benignidade de Deus, fala sobre o aconchego de Deus na vida dela, e muito tempo, e ainda a pessoa continuar com esse medo no seu coração, então ela precisa de um tratamento com um especialista. Amém? Alguém queria comentar alguma coisa? 2 Timóteo nos fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora, abri umas aspas aqui. Muitas vezes as mães e os pais que têm medo, que são pessoas mais medrosas, né? Elas são pessoas que elas passam esse medo para os filhos, não na gestação, nesse sentido que eu estou falando, mas elas passam esse medo pela maneira como elas se comportam. Elas superprotegem os seus filhos, elas direcionam os seus filhos de forma que eles sempre estão correndo risco, como se elas fossem sempre proteger as mães ou os pais, tá? E os filhos crescem com essa percepção de que eles não conseguem, eles são muito frágeis, eles precisam da mamãe, eles precisam do papai para fazer as coisas. E os pais são medrosos e protegem os filhos, E quando eles protegem demais os filhos pelo medo que eles têm, o que acontece? Passa a mensagem para a criança, ela se sente insegura, ela se sente incapaz, ela se sente fragilizada. Eu não consigo. Papai e a mamãe precisam fazer as coisas por mim porque eu não consigo. Papai e a mamãe precisam sempre estar me super protegendo porque eu não sou capaz. Então, as crianças são muito mais frágeis, né? Então, a gente vê aquelas crianças que crescem e têm uma autoimagem às vezes negativa, são inseguras, às vezes da própria educação que é passada de pai e mãe para as crianças, né? Alguém queria comentar alguma coisa? Senão nós vamos para o próximo tópico. Sobre o medo. Amém?